mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. É aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pois bem, irmãos, nós vamos dar início também à pregação. Nós vamos ler o Salmo de número 90. Gostaria que todos se juntassem a nós nessa leitura. Leiamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu é Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filho dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrasta por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota
e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de nossa maldade, e à luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou, para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegrai-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém? Nós queremos abordar um assunto que este salmo nos transmite, que é sobre a brevidade da vida. Uma coisa que nós constantemente estamos pensando, de como a nossa vida é breve, de como nossos dias aqui na terra são poucos. E eu lembro que um certo jovem rico se dirigiu certa feita a Jesus Cristo em Marcos capítulo 10, verso 17, perguntando ao Senhor o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, já que ele sabia que ele não viveria muito tempo. Mas a eternidade é algo que está no coração do homem. Viver eternamente é algo que o homem almeja. E este salmo, ele trata da questão de como a nossa vida é breve. Mas uma coisa que podemos conhecer é que a nossa vida é breve por causa de nossos pecados. O Salmo vai nos falar sobre isso. Moisés, melhor, que escreveu este Salmo, o homem de Deus, ele começa falando de Deus como refúgio. Versículo 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade, Tu és Deus. Então ele apresenta Deus como o refúgio do seu povo de geração a geração, e nós precisamos ver a ideia do que o Salmo nos apresenta de Deus como nosso refúgio, porque nós, depois do pecado, ficamos sem uma habitação e sem um lar permanente. Depois que o homem pecou contra Deus, que foi expulso da presença do Senhor, depois do pecado que o homem foi expulso do jardim do Éden, o homem ficou sem uma morada permanente. E isso nos mostra
a ideia, irmãos, de um criminoso, mostra a ideia de um escravo, porque é isso que a Bíblia nos apresenta a respeito do homem, quando transgrediu os mandamentos de Deus, ele teve que ser expulso, não só Adão, mas também seu filho Caim, que ficou marginalizado, que ficou perambulando pela terra. E a gente observa o povo de Israel sem uma habitação, sem um lar, esperando uma promessa de Deus lá no Egito, sendo escravo e oprimido por Faraó. E agora Moisés, ele descreve Deus como o refúgio, um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de descanso. E o próprio Deus, ele prepara para o povo cidades de refúgio, onde um criminoso, ao cometer um crime sem intenção, ele tinha que fugir para esta cidade, de forma que alcançava a proteção contra a vingança do seu vingador. E Moisés aqui, ele está apresentando Deus como este refúgio, como esta segurança, como essa habitação. E ele diz que de geração a geração Deus tem sido esse refúgio dele. Moisés conhecia, irmãos, o registro dos patriarcas. Moisés conhecia de como Deus, irmãos, foi presente na vida dos patriarcas, como Deus cuidou, como Deus livrou, como Deus abençoou a vida dos patriarcas. E por isso ele está dizendo, de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. É Deus que tem sido refúgio para o seu povo. Porque o povo, ele, sem habitação, passou a ser um peregrino aqui na terra, sem morada, sem estadia. A terra, depois da maldição, ela se tornou uma terra de peregrinação para o povo de Deus, para o servo do Senhor. E Moisés dizendo, de geração a geração, o Senhor é o nosso refúgio. E ele diz que antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Antes que os montes se formassem, Moisés faz menção aqui da eternidade de Deus. Ele faz aqui menção à sua existência permanente. Contrário, irmãos, à existência do homem. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, de todo o universo, dos céus e da terra e de todas as criaturas. Deus é o Criador, ele é eterno, ele, irmãos, é imortal. Contrário ao homem que após o pecado, irmãos, se tornou um ser mortal, se tornou um ser temporal melhor, porque o versículo 3 diz, tu fazes o homem voltar ao pó, e diz, e volta filho do homem. Após o pecado do homem, depois que Deus criou o homem, que o pecado entrou, entra também a maldição, e com a maldição entra a morte, e o homem deixa, queridos irmãos, de ter um refúgio, ele deixa de ter a proteção, a segurança e a vida eterna em Deus, por causa dos seus pecados. E aí o Moisés, ele acentua a existência de Deus antes da criação, falando porque os montes são antigos, mas Deus é antes da criação dele, da criação dos montes, e Deus é eterno, diferente do homem,
que se tornou, irmãos, temporal, passageiro. E ele continua falando sobre isso aqui no versículo de número 4, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Nós sabemos que os homens antediluvianos, eles viviam, irmãos, cerca de 1000 anos. Nós sabemos que Matusalém viveu 969 anos, mas mesmo vivendo quase 1000 anos, esse período de dias, que para nós, que não passamos, irmãos, de 70, parece ser dias longos, parece ser muito tempo, mas esse tempo comparado à eternidade de Deus, ele não é nada. Os 1000 anos que os antediluvianos viveram, para Deus que é eterno, que é antes de todas as coisas, esses 1000 anos não é nada. Os dias do homem foi abreviado, irmão. O texto diz que Deus, ele reduz o homem ao pó, e isso aconteceu lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 19, quando Deus diz que o homem voltaria para o pó, de onde ele tinha tomado, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele deixou de dar ouvido à voz de Deus, porque ele deu ouvido à voz da mulher, porque o homem obedeceu à mulher ao invés de obedecer a Deus, porque o homem escutou a mulher ao invés de escutar a Deus, o homem transgrediu os mandamentos de Deus, quando Deus disse para ele que toda a árvore ele podia comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque se caso ele comesse, morreria. E aí, Moisés está aqui fazendo menção a este julgamento. Moisés está fazendo menção aqui, irmãos, à redução da vida do homem. Tu fazes o homem voltar ao pó e dize: voltai, filho dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Os 1000 anos aqui, irmãos, para Deus que é eterno, é um conto ligeiro, é breve. E ele vai descrever aqui, irmãos, em comparação à eternidade, que esses 1000 anos é como a noite que passa, é como a vigília da noite, ou seja, chega ao fim. E ele continua: tu arrasta por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer. Ainda aqui está falando dos homens que viveram antes do dilúvio, e apesar de viverem quase 1000 anos, o juízo veio para ele, ou seja, os dias deles se acabaram, os dias daqueles homens se findaram. Mesmo vivendo quase 1000 anos, chegou no momento, irmãos, que Deus trouxe o dilúvio, no momento que Deus trouxe o juízo por causa da transgressão, por causa da maldade, por causa do pecado do homem, o juízo veio para eles. E aí Moisés está dizendo: tu arrasta por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer. Acabou. Viveram quase 1000 anos, mas chegaram ao fim. E Moisés, ele conhecia, irmãos, ele conhecia a genealogia, ele até mesmo registrou a genealogia dos seus patriarcas. Ele, em Gênesis, faz menção à idade de Adão, faz menção à idade de muitos outros, como também Matusalém, que viveu esse 969 anos. Mas mesmo assim, irmãos,
os dias dele se acabou. A vida dele foi breve. Mas aí a gente observa que cada tempo que passa, os anos do homem vai diminuindo. É importante nós observarmos que quando Moisés está aqui escrevendo, irmãos, este salmo, Moisés, ele tem 120 anos. Ele está na idade de 120 anos. Nós sabemos que a geração de Moisés, irmãos, pereceram lá no deserto. E aí nós observamos que agora tem uma geração com Moisés, e essa geração que entrou na terra prometida, é uma geração que seus dias são reduzidos para 70 e muito 80 anos. E por isso que ele vai dizer, irmãos: pois como consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor, colocaste diante de ti nossa maldade e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os dias, nossos dias passam sobre a tua ira e nossos anos acabam-se como suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou para os que têm mais vigor a 80. Mas aí ele está dizendo que essa redução dos dias da vida do homem se deve, irmãos, ao pecado do homem, que Deus coloca agora sobre a sua ira. O pecado do homem é colocado diante de Deus. E aí Deus vai justamente, irmãos, tratar do pecado do homem, vai trazer juízo sobre a vida dele. Porque Paulo nos fala em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Nós vemos que o homem ficou sem um refúgio, sem habitação depois do pecado. E a graça de Deus, como sua presença, irmãos, acabou servindo de refúgio para o homem. Os dias do homem foi reduzido pelo dilúvio, quando Deus trouxe o juízo. E aí nós, lendo aqui este salmo, nós vemos que os dias do homem é colocado diante do Senhor. O próprio salmista, do Salmo 51, ele diz que nasceu em pecado e iniquidade foi formado. O salmista está falando da natureza pecaminosa que ele herda dos seus pais. E por causa disso ele é um pecador. E como pecador, irmãos, ele tem o juízo de Deus. Ou melhor, todos nós temos o juízo de Deus sobre nós, como pecador. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Paulo ainda vai falar, irmãos, que o pecado passou, ou melhor, que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, e que a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. E os homens pecaram. E por isso veio a morte como salário do pecado. E os dias do homem, ele é abreviado. O dia do homem se torna pouco. Os dias do homem é reduzido por causa do seu pecado. Nós que almejamos tanto viver eternamente, nós que almejamos tanto a vida eterna, nós que desejamos tanto, irmãos, permanecer. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, a razão de nossos dias serem abreviados. A palavra de Deus nos mostra porque o homem passou a viver poucos dias. Então, olhando para este salmo, compreendemos
Porque a nossa vida, irmãos, se tornou um conto ligeiro. Porque os nossos dias foram abreviados. Porque os nossos dias é como uma vigília. Porque os nossos dias é como, irmãos, uma relva. E aí ele fala aqui nesses versículos que brota, o versículo 6, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Aqui está falando do nascimento do homem, de quando ele nasce e quando ele morre. E ele vai comparar, irmãos, esse nascimento até a morte do homem, ele vai comparar como a flor, como a erva. Ela brota e logo ela seca. Ou seja, chega ao fim dela, ela perde, irmãos, a existência. Salomão, escrevendo Cantares, vai nos falar algo parecido sobre a etapa da vida do homem. Mas é interessante que o versículo 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira. Ou seja, ele compara quando usa essa linguagem, quando nós cortamos aqui galho seco e jogamos no fogo para ser queimados. Aí ele está dizendo aqui: pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Ou seja, a brevidade da vida do homem é um juízo sobre o pecado do homem. A morte é um juízo que chega para o pecado do homem. E ele diz: colocaste diante de nossa maldade, e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. O versículo esconda seu rosto dos seus pecados. Ocultar o rosto dos seus pecados é pedir para Deus, irmãos, perdão, é pedir para Deus propiciação, é pedir para Deus misericórdia. E aqui o salmista está dizendo: o Senhor, ou melhor, Moisés está dizendo: o Senhor colocaste diante de ti os meus pecados. E Deus colocar diante dos olhos dele, Deus não virar o rosto para os nossos pecados, significa que ele vai derramar sua ira, significa, irmãos, que ele vai punir os nossos pecados, ao contrário daquilo que muitas vezes o salmista pede ao Senhor, para que o Senhor encubra os seus pecados, para que o Senhor esconda o rosto dos seus pecados, para que Deus não olhe para os seus pecados. E quando é que Deus deixa de olhar para nossos pecados? Quando é que Deus esconde seu rosto de nossos pecados? É justamente quando o Senhor faz, irmãos, propiciação pelos nossos pecados. Quando os sacerdotes faziam o sacrifício da expiação, que o sangue era derramado na tampa do propiciatório, irmãos, cobrindo ali os nossos pecados. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9 em diante, vai falar sobre isso. É nesse momento, é nessa condição, é dessa forma que Deus, ele esconde o seu rosto de nossos pecados, a qual o salmista, no capítulo 51, versículo 9, ele está dizendo: oculta, Senhor, esconde, Senhor, o teu rosto dos nossos pecados. Mas Moisés está dizendo que Deus não ocultou. Moisés que registra a revelação de Deus,
que traz para nós a palavra do Senhor, ele diz que Deus não escondeu o rosto lá no dia do dilúvio. Deus não escondeu o rosto para Israel no deserto. Muitos israelitas não entraram na terra prometida. Muitos foram condenados, tiveram seu dia abreviados. Então o tempo vai passando, geração vai passando, e aí nós vemos que Deus ele vai tratando do pecado do homem, da humanidade. E ele diz assim: pois todos os nossos dias passam sobre a tua ira. Todos os nossos dias. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, falando que a vida do homem foi abreviada. Ou seja, no momento que nós nascemos, até o tempo que nós morremos, Deus reduzindo os nossos dias, significa que os pecados que nós cometemos, irmãos, ele está sendo contado. O pecado do homem foi contado. E por essa razão nós vivemos só poucos dias, poucos anos. Aquilo que nós falamos, o que é 1000 anos comparado à eternidade de Deus? A qual o salmista diz aqui: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu é Deus. E aí ele diz assim: tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: filho do homem, voltai. E ele diz no versículo 4: porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu o arrasta por uma correnteza. Eles são como o sono, como relva que floresce ao amanhecer. Os dias do homem, cada dia, cada tempo que passa, e por causa da maldade do homem, esses dias vão sendo abreviados. Como nós falamos, Moisés estava aqui com 120 anos, mas a geração de Moisés, irmãos, não passaram disso. Agora Moisés vai falar para uma geração, irmãos, que tem os seus dias abreviados, que tem os seus dias reduzidos para 70. Então, a geração que entra na terra prometida tem os seus dias abreviados para 70 anos. E nós sabemos que isso é uma grande verdade. Por causa do pecado diretamente dos homens, muitos não chegam, irmãos, nem aos 30 anos, por causa de seus pecados. Versículo 10: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor a 80, mas o melhor dele é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí disse: quem conhece o poder da tua ira? E o teu furor conforme o temor que te é devido? O homem aqui perde a sua vida, ele deixa de permanecer, pois essa é a nossa vontade, essa é a vontade de todo ser humano. Como nós falamos do mancebo
rico que vai até Jesus Cristo em Marcos 10:17 e pergunta: bom mestre, o que farei para ter, ou melhor, para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna, nós sabemos que não precisamos fazer nada. Filho não precisa fazer nada, filho só precisa ser filho. Essa é a questão. A ideia que ele tinha do judaísmo, que achava que poderia alcançar alguma coisa de Deus por mérito, por esforço ou por obras. E essa é a pergunta que ele faz para Jesus Cristo. E muitas pessoas querem saber o que fazer para herdar a vida eterna. E nós sabemos que Jesus Cristo nos fala em João capítulo 17, que para ter a vida eterna temos que conhecer a Deus e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Conhecê-lo, nós devemos crer nele. A nossa vida eterna, ela vem do conhecimento que passamos a ter de Deus e crer no seu Filho. E como filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aqui nós vemos que a vida do homem foi abreviada. Deus é eterno. Deus não é só eterno, mas Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele é o refúgio para o seu povo que anda nessa terra peregrinando, que não tem uma morada permanente. Ele é um refúgio para aqueles que cometem crimes, para aqueles que transgridem a lei. Deus é o refúgio. É interessante que, quando Moisés fala, o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração, foi o que o Senhor graciosamente foi para Adão e Eva. Nós sabemos que quando Adão pecou contra Deus, eles fugiram da presença do Senhor. Mas não é fugindo da presença do Senhor que nós encontramos segurança e proteção. Mas é voltando para o Senhor que nós, arrependidos de nossos pecados, que nós encontramos o refúgio, que nós encontramos salvação, que nós encontramos, irmãos, segurança. É voltando para o Senhor, não é fugindo dele. Porque fugindo de Deus nós vamos encontrar a ira. Nossos dias serão com certeza abreviados. E o versículo 11, ou melhor, o versículo 12, ele vai dizer: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha o pedido dele. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio. Observa que depois que Moisés ele fala do juízo de Deus, e como esse juízo de Deus, ele, irmãos, reduz a vida do homem, torna breve a vida do homem, ele faz uma oração aqui, ele sabendo que esse juízo de Deus, ele cai sobre a vida de todos os pecadores, ele faz uma oração aqui, e ele pede a Deus para que Deus lhe dê um coração sábio, de forma que ele saiba contar os dias. O conhecimento, a sabedoria, irmãos, que o homem pode ter é justamente por meio da palavra de Deus. É Deus quem dá esta sabedoria. E a verdadeira sabedoria é temer a Deus. A verdadeira sabedoria é temer a Deus. Vamos olhar para o que Deus disse para Adão. Deus disse para ele: olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá.
porque no dia que você comer, você morrerá. Adão é informado por Deus, mas ele fez o contrário. Com todo o conhecimento que ele tem, ele acaba transgredindo, desobedecendo a Deus. A ideia que o texto nos ensina aqui, irmãos, é nós calcularmos os nossos dias, é termos um coração sábio. O coração sábio, ele vem por meio da palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, através de por meio do conhecimento e pela obediência a Deus, nós temos este coração sábio e vivemos de maneira prudente. E aqui a gente precisa olhar para a mensagem do autor, que nos aconselha também a buscar este coração sábio, ou seja, precisamos calcular, irmãos, o tempo da nossa vida, como a nossa vida é breve, como a nossa vida, irmãos, ela é pouca, mas como é que nós vamos viver esta vida? Paulo, ele nos explica melhor isso aqui, em Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 15 ao 18, para que a gente viva de maneira sóbria, não de forma nécia. A questão de nós calcularmos aqui, ele está dizendo: Senhor, dai-me um coração sábio. A gente precisa lembrar de Salomão. Por que precisamos pedir um coração sábio a Deus? Porque ele está dizendo: dai-nos um coração sábio, para aprendermos a calcular os nossos dias. Assim que Salomão subiu ao trono, a sua oração, o seu pedido a Deus foi que Deus lhe desse sabedoria para discernir o bem e o mal, a verdade e a justiça. Quando ele está dizendo para nós pedirmos um coração sábio a Deus, quando ele está aqui falando, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio, é justamente, irmãos, esse coração sábio que nos fará discernir entre o bem e o mal, a verdade da mentira, a justiça da injustiça. E Salomão pede a Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 3, ele ora ao Senhor e pede um coração sábio a Deus. E Deus lhe concede este coração. Logo em seguida do pedido da sua oração, a sua sabedoria é colocada à prova, quando duas mulheres vêm até ele, se queixando a respeito do filho de uma que estava morto, e cada uma reivindicava o filho que estava vivo. E Salomão, com sabedoria de Deus ali, pede para que divida a criança e reparta com as duas. E quando aquela mãe vê que o seu filho vai ser morto, ela prefere que entregue para a outra, para que seu filho viva. E Salomão, com sabedoria, ele logo faz justiça, ele percebe quem é a verdadeira mãe, e o povo fica admirado com aquela sentença, o povo fica admirado com aquele discernimento, o povo fica admirado com a justiça que ele está exercendo. E esta justiça, irmãos, ela é feita com a sabedoria que Deus deu para ele. E nós precisamos, irmãos, olhar para os dias, o pouco dia que nós vivemos. Nós precisamos olhar para a brevidade da nossa vida. E nessa brevidade nós precisamos pedir que Deus nos dê um coração sábio. Um coração sábio
para vivermos de maneira sóbria, para praticar a justiça, para fazer o bem, para discernir o certo do errado, a mentira da verdade, o bem do mal. Essa sabedoria, este dom da sabedoria só pode vir por meio da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós adquirimos um coração sábio. Para quê, irmãos? Para calcular o pouco tempo de vida que nós temos e sabermos usar esse pouco tempo de maneira justa, de maneira correta, de maneira boa para a glória de Deus. Então ele nos fala aqui no versículo de número 13, ele vai concluir a oração fazendo 7 pedidos a Deus. 7 pedidos ele vai fazer ao Senhor aqui. Ele vai pedir compaixão, ele vai pedir benignidade, ele vai pedir que Deus revele, manifeste as obras da sua mão. Ele vai pedir a glória de Deus, ele vai pedir a graça, ele vai pedir regeneração. Do versículo 13 até o versículo número 17, ele diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e tua glória aos filhos dele. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O pedido que o salmista, porque tudo isso aqui, irmãos, isso aqui é o resultado da salvação do Senhor. Esse pedido é resultado da salvação do Senhor. O que Moisés está pedindo aqui para Deus é a salvação do seu povo. O que Moisés está pedindo para Deus, ele que, irmãos, fez parte ali da obra da salvação do povo de Israel, ele que conhece o Deus misericordioso, ele que conhece o Deus eterno, ele que sabe e conhece o Deus justo, o Deus que faz promessas. Ele está aqui fazendo aqui essa oração e pedindo a Deus, pedindo para que Deus tenha compaixão, para que Deus seja benigno, para que Deus manifeste a obra das suas mãos. Ele está pedindo para que Deus manifeste a sua glória. Ele está pedindo para que Deus lhe conceda graça. Ele está pedindo para que Deus regenere. Confirma a obra das suas mãos, santificando a vida do povo, salvando o povo por graça, revelando sua glória através da sua salvação, mostrando as suas obras. Então, quando nós lemos este salmo, nós vemos a razão pelo qual a nossa vida é abreviada. Lendo este salmo, nós vemos que o homem teve seus dias reduzidos, porque a ira de Deus foi derramada sobre ele. Ou melhor, foi derramada sobre nós. Mas aqui há um pedido, irmãos, em sua oração, baseado justamente na promessa do Senhor, pedindo para que revertesse esse quadro, essa situação que os homens, eles
vivem. Precisamos orar a Deus e pedir para que o Senhor esteja cumprindo sua palavra na vida dos homens. E nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, tenhamos confiança que temos a vida eterna em Cristo. Pelo nosso conhecimento de Deus através de Cristo e pela fé que nós temos em Jesus Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor que fez propiciação pelos nossos pecados, aonde nós temos nossos pecados encobertos, ou melhor, apagados, aonde nós vemos esta obra de Deus através de Jesus Cristo, em sua obra, em sua morte, em sua ressurreição. Nós vemos tudo isso aqui que nós acabamos de mencionar: a compaixão, a benignidade, a obra da salvação, a glória de Deus, a graça, a regeneração. Aquilo que Moisés está pedindo aqui, nesses versículos 13 ao 17, nós encontramos em Cristo Jesus esta salvação. Mas de tudo isso que nós acabamos de ouvir, irmãos, o que nós passamos a conhecer, que a razão do homem não viver eternamente, a razão do homem não viver muito tempo, a razão dos dias do homem ser abreviada é por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E precisamos fazer esta oração a Deus, nós que somos crentes em Cristo, nós que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, devemos orar ao Senhor para que a gente olhe para essa brevidade dos dias e venha pedir que o Senhor nos dê um coração sábio para viver esses poucos dias de forma justa, de maneira correta, praticando o bem. Que a gente venha ter este coração sábio, para que a obra das nossas mãos seja confirmada pelo Senhor, ou seja, a nossa obra de regeneração, a nossa vida de regeneração. Que Deus continue tendo misericórdia de nossas vidas e que a gente alcance do Senhor este coração sábio, de maneira que as obras de suas mãos sejam confirmadas. Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos. Eu quero antes lembrar os irmãos que sexta-feira nós vamos também fazer uma outra live. Vamos estar estudando aqui na doutrina Escola Dominical.